A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 6 de março, estamos juntos mais uma vez, no coração desta quaresma, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja chegando aqui hoje, carregando um peso que ninguém vê, um peso que não aparece no rosto, que não aparece nas fotos, que não aparece nas conversas do dia a dia. Eu falo das noites em que você ficou acordado olhando para o teto, se perguntando onde foi que errou, dos dias em que você acordou e precisou reunir forças só para levantar da cama, porque o cansaço da alma é maior do que o cansaço do corpo. Das vezes em que você sorriu para fora, enquanto por dentro tudo estava desmoronando. Das vezes em que você tentou recomeçar, prometeu para si mesmo que dessa vez seria diferente, e mais uma vez sentiu que não deu conta. Das noites em que você rezou, pediu, clamou, e o silêncio de Deus pareceu mais alto do que qualquer resposta. Dos momentos em que você olhou ao redor e percebeu que, mesmo cercado de gente, a solidão era enorme, porque ninguém realmente sabia o que você estava passando. Eu falo do medo, o medo de não ser suficiente, o medo de decepcionar de novo, o medo de que a vida inteira seja essa luta sem fim, sem descanso, sem recompensa. Das vezes em que você olhou para o espelho e não reconheceu a pessoa que estava ali, das vezes em que você quis gritar, mas engoliu o grito para não preocupar ninguém, dos dias em que a fé pareceu pequena demais para carregar o peso que a vida colocou nos seus ombros. Eu sei que tem gente ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos. Eu sei que tem gente que chegou até aqui porque não tinha mais para onde ir. E eu quero que você saiba, você não está aqui por acaso. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou num lugar que você esconde de todo mundo, este evangelho não veio por acidente. Deus escolheu este momento, esta sexta-feira de quaresma, para falar diretamente com você, não com a multidão, com você. O evangelho de hoje nos traz uma parábola que Jesus contou aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ele disse: certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. E o que aconteceu? Quando chegou o tempo da colheita, os vinhateiros rejeitaram tudo que o dono enviou. Rejeitaram os empregados, rejeitaram os mensageiros e no final rejeitaram até o próprio filho. Agora, repare bem, essa parábola não é só uma história sobre gente do passado. Essa parábola fala sobre você e sobre mim, aqui, agora, nesta quaresma. Porque Deus é esse proprietário. A vinha é a sua vida. E tudo que Ele plantou, tudo que Ele cercou de cuidado, tudo que Ele construiu com amor, Ele confiou a você. Não como um patrão que cobra resultados, mas como um pai que investe tudo no filho porque acredita nele. Quando tudo em você diz: eu não produzi nada de bom, Deus diz: eu continuo plantando. Quando tudo em você diz: eu só decepciono, Deus diz: eu continuo enviando. Quando tudo em você diz: não merece essa confiança, Deus diz: eu confio em você até quando você não confia em si mesmo. Sabe o que mais me impressiona nessa parábola? É a insistência do proprietário. Pense comigo. Ele mandou empregados, foram maltratados. O que qualquer pessoa faria? Desistiria, cortaria a relação, tomaria a vinha de volta. Mas o que o proprietário fez? Mandou mais empregados, em maior número, com mais cuidado,
com mais esperança. E quando esses também foram rejeitados, sabe o que ele fez? Enviou o próprio Filho, o próprio Filho. Quantas vezes Deus mandou sinais para a sua vida e você não percebeu? Quantas vezes Ele colocou alguém no seu caminho, uma palavra, um gesto, um abraço, e você estava tão ferido, tão cansado, tão decepcionado, que não conseguiu receber? Quantas vezes Ele insistiu em você quando o mundo inteiro já tinha desistido? Quantas vezes Ele bateu na porta do seu coração e você não abriu, não porque não queria, mas porque tinha medo do que encontraria dentro de si mesmo? Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Um Deus que não faz contabilidade dos seus erros, um Deus que não diz eu avisei, um Deus que não se cansa de enviar, de plantar, de cercar, de construir, de insistir, mesmo quando a resposta é rejeição, mesmo quando a resposta é silêncio, mesmo quando a resposta é violência contra si mesmo, contra a própria vida, contra a própria dignidade. Esse proprietário não mandou os empregados para cobrar uma dívida, mandou para receber frutos. E existe uma diferença enorme entre cobrar e receber. Cobrar é exigir o que é devido, receber é acolher o que é oferecido com amor. Deus não está cobrando de você, Deus está esperando que você ofereça o que puder, do jeito que puder, no tempo que puder. E se hoje o que você tem para oferecer é só o seu cansaço, Ele recebe o cansaço. Se o que você tem é só o seu medo, Ele recebe o medo. Se o que você tem é só a sua dúvida, Ele recebe a dúvida. Porque para Deus qualquer coisa que venha do seu coração é fruto. Ficar quando todos vão embora, ficar quando você mesmo quer ir embora de si, ficar quando o medo grita mais alto que a fé, ficar quando a noite parece que nunca vai acabar, ficar quando o silêncio de Deus dói mais que qualquer palavra. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que está falando com você agora, um Deus que está presente mesmo quando você não consegue sentir a presença dEle, um Deus que trabalha no escuro, que planta na terra que ninguém vê, que constrói nos escombros daquilo que você achava que estava destruído para sempre. Eu quero te pedir uma coisa antes da gente continuar. Se essa meditação está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal para você não perder nenhum evangelho do dia. Acompanhe diariamente a palavra de Deus aqui com a gente, porque cada dia tem uma mensagem que Deus preparou especialmente para você. E eu te peço mais uma coisa: escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa de oração. Pode ser uma intenção simples, uma palavra só, pode ser perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, trabalho, família, saúde. Escreva, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. Cada nome que aparece aqui embaixo é uma vida que Deus conhece, é uma história que Deus acompanha, é um coração que Deus não esqueceu. E quando a gente reza junto, mesmo sem se conhecer, algo poderoso acontece. A solidão perde força, o medo diminui, a esperança renasce. Então escreva, não tenha vergonha. Aqui é um lugar seguro. Eu quero te contar uma história. Dona Aparecida, 63 anos, costureira em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante 38 anos, Dona Aparecida costurou vestidos de noiva. Fazia cada detalhe com carinho, bordava os véus à mão, ajustava cada peça como se fosse para a própria filha. Mas no ano passado, o marido dela, seu Antônio, faleceu depois de uma doença longa. E junto com ele, pareceu que a vontade de viver de Dona Aparecida também foi embora. Ela parou de costurar, parou de sair de casa, parou de atender o telefone. Os filhos moravam longe, as amigas foram se afastando, como acontece. E Dona Aparecida ficou ali, sozinha, num apartamento cheio de tecidos e linhas que já não faziam sentido. Um dia, uma vizinha bateu na porta, trouxe um café e ficou ali, sentada, sem dizer nada. No dia seguinte, voltou.
e no outro, e no outro, até que Dona Aparecida disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: sabe, padre, eu achava que Deus tinha me abandonado quando levou meu Antônio, mas agora eu entendo, Ele não me abandonou. Ele me mandou a Maria, que é o nome da vizinha, para me mostrar que ainda tem alguém batendo na minha porta. Deus não desistiu de mim, Ele só mudou o jeito de chegar. Dona Aparecida voltou a costurar, não vestidos de noiva, mas roupinhas de bebê para uma creche da paróquia. Ela disse que cada pontada é uma oração, que cada peça é um recomeço. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma vizinha com um café na mão, falou de uma porta que insistiu em se abrir, mesmo quando ela queria ficar fechada. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Jesus continua a parábola e diz algo que muda tudo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Repare bem, não diz que a pedra rejeitada foi jogada fora. Não diz que a pedra sem valor foi descartada. Diz que a pedra rejeitada se tornou a mais importante de todas. A pedra angular, aquela que sustenta toda a construção. Sabe o que isso significa para você? Significa que aquilo que você rejeita em si mesmo, aquilo que você considera sem valor, aquilo que o mundo descartou, aquilo que você esconde com vergonha, pode ser exatamente o que Deus vai usar para reconstruir a sua vida. A sua dor não é um obstáculo, é material de construção nas mãos de Deus. O seu fracasso não é o fim. É a pedra que Deus escolheu para ser o alicerce do seu recomeço. E Jesus diz mais: o reino de Deus será entregue a um povo que produzirá frutos. Repare de novo, Ele não diz a um povo perfeito, não diz a um povo que nunca errou, não diz a um povo forte e inabalável, diz a um povo que produzirá frutos. E fruto não nasce da perfeição, fruto nasce da terra molhada, da terra adubada, da terra que às vezes é lama, é barro, é escuridão. É de dentro do chão escuro que a semente rompe, é de dentro da noite que o dia começa, é de dentro do seu cansaço que Deus está fazendo brotar algo que você ainda não consegue ver. Então eu preciso te dar uma permissão hoje, a permissão de não estar bem, a permissão de não ter todas as respostas, a permissão de chegar diante de Deus exatamente do jeito que você está, sem máscara, sem discurso bonito, sem promessas que você sabe que não vai conseguir cumprir. Receber é um gesto simples, não exige preparo, não exige mérito, não exige perfeição. É dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a casa esteja bagunçada, entra mesmo que eu tenha vergonha do que vai encontrar. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. A mudança não começa com o seu esforço, a mudança começa com a insistência dele em não desistir de você. Assim como o proprietário da vinha não desistiu, assim como o pai que enviou o filho, Deus não se cansa de começar, não se cansa de enviar, não se cansa de bater na porta. Mesmo quando a porta está trancada, mesmo quando você finge que não está em casa, mesmo quando você grita, vai embora, Ele fica. E sabe por quê? Porque o amor dele não depende da sua resposta. O amor dele não é uma troca, não é eu te amo se você me amar de volta, não é eu te perdoo se você prometer que não vai errar de novo. O amor dele é como essa vinha da parábola, plantado, cercado, cuidado, preparado, mesmo antes de qualquer fruto aparecer. Ele amou primeiro, Ele sempre ama primeiro. E nesta quaresma o que Ele pede não é que você se torne uma pessoa diferente. O que Ele pede é que você abra a porta, só isso. O resto Ele faz, a transformação Ele faz.
o recomeço Ele faz, porque não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo não vem de você, o começo vem dEle, e isso é libertador. Isso tira das suas costas o peso de ter que se salvar sozinho. Você não precisa se salvar, você precisa se deixar encontrar. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer. Jesus fala de uma vinha que foi cercada, que recebeu um lagar, uma torre de guarda. Tudo foi preparado com cuidado, tudo foi pensado com amor. E eu quero te perguntar, você consegue olhar para trás e perceber quantas vezes Deus cercou a sua vida de cuidado sem que você notasse? Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar e aguentou, não foi só força sua. Talvez aquela ligação que veio na hora certa, aquele abraço inesperado, aquela palavra que alguém disse sem saber o quanto você precisava ouvir, tudo isso era Deus enviando os seus empregados para dentro da sua vinha. Graça sobre graça, não uma graça barulhenta, não uma graça de fogos de artifício, mas uma graça que sustentou, uma graça que segurou, uma graça que não deixou você cair, mesmo quando tudo parecia estar desabando. Às vezes a gente procura Deus nos milagres extraordinários e não percebe que Ele está nos milagres ordinários, no pão de cada dia, no ar que entra nos pulmões toda manhã, na coragem de tentar mais uma vez, no fato de que, apesar de tudo, você está aqui, ouvindo, buscando, esperando. Isso já é graça, isso já é prova de que Deus não abandonou a sua vinha. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto de santidade. Não pense nos próximos dias como uma lista de coisas que você precisa mudar. Pense só neste momento, agora, você e Deus, mais ninguém. Se você puder, feche os olhos, coloque a mão no peito, sinta o seu coração batendo e diga com as palavras que tiver, mesmo que sejam poucas, mesmo que sejam trêmulas: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nos meus erros, entra nas minhas noites sem sono, entra nos meus recomeços que falharam, entra porque eu não tenho mais forças para fingir que está tudo bem, entra porque eu preciso de Ti mais do que preciso de respostas. Entra, Senhor, a porta está aberta. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é recomeço. Você não precisa de palavras bonitas, não precisa de fórmulas, não precisa de eloquência, precisa só de sinceridade. E Deus, que vê o que está escondido, que ouve o que não é dito, que conhece o gemido que fica preso na garganta, Ele já ouviu, Ele já respondeu. E a resposta dele é sempre a mesma: eu estou aqui, eu não fui embora, eu não vou embora. E para você que escreveu o seu nome nos comentários, saiba que a sua intenção foi acolhida. E para você que está em silêncio, que não escreveu nada, que talvez não consiga nem falar, saiba que Deus também te vê. O silêncio não é ausência de fé. Às vezes o silêncio é a oração mais sincera que existe. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje parece pouco, saiba que Deus multiplica o pouco. Ele sempre multiplicou. Com 5 pães alimentou multidões, com uma palavra acalmou tempestades, com uma pedra rejeitada construiu a igreja inteira. Ele pode fazer algo extraordinário com um pouco que você tem para oferecer hoje. A mensagem deste evangelho é clara: Deus não desiste da sua vinha, Deus não desiste de você. Mesmo que você tenha rejeitado os sinais, mesmo que você tenha fechado a porta, mesmo que você tenha se sentido como aquela pedra descartada, sem lugar, sem valor, sem serventia, você é a pedra angular,
Você é aquele em quem Deus aposta tudo, e Ele continua apostando. Agora eu te peço de novo, escreva nos comentários o seu nome e a sua intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, perdão, família, fé. Escreva, porque quando você coloca no papel ou na tela aquilo que está no coração, algo se move, algo se transforma. E saiba que eu rezo por cada nome que aparece aqui, cada um, sem exceção. Nós somos uma comunidade, uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que se encontra todos os dias neste canal ao redor da palavra de Deus, buscando luz, buscando consolo, buscando sentido. E isso é lindo, isso é igreja, isso é o reino de Deus acontecendo aqui, agora, entre a gente. Amanhã estaremos juntos novamente com um novo evangelho, com uma nova oportunidade de ouvir o que Deus quer dizer para a sua vida. Não falte, não se afaste, mesmo que o cansaço venha, mesmo que o medo grite, mesmo que a dúvida aperte, volte aqui, porque aqui tem uma palavra que é só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez você conheça alguém que está passando por um momento difícil, alguém que se sente rejeitado, alguém que se sente como aquela pedra que foi descartada pelos construtores, alguém que perdeu o emprego, que está enfrentando uma doença, que está com o casamento em crise, que está se sentindo sozinho nesta quaresma. Mande esse vídeo. Às vezes, um gesto simples é o empregado que Deus está enviando para a vinha de outra pessoa. Você pode ser a Maria da Dona Aparecida. Você pode ser o café quente na porta de alguém que parou de abrir a porta. Você pode ser a prova viva de que Deus não desiste. Nós te esperamos amanhã com um novo evangelho, com uma nova palavra, com um novo abraço de Deus. E mais do que isso, Deus te espera. Ele sempre esperou e vai continuar esperando, porque esse é o jeito dele de amar, sem limite, sem condição, sem cansaço. A pedra que foi rejeitada se tornou a pedra angular. Você que tantas vezes se sentiu rejeitado, descartado, sem lugar, sem valor, saiba, Deus está fazendo de você o alicerce de algo novo. Confie, descanse, entregue. E amanhã a gente continua junto. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.